Olá, eu cumprimento a todos com a santa paz do Senhor. Irmãos e amigos das minhas redes sociais, como eu havia prometido, eu estarei dando continuidade à minha série de mensagens com o tema A Cruz me libertou. Nesta oportunidade eu vou trazer a parte 5. Na parte 1 eu tinha falado sobre a crucificação, o que significava uma crucificação e como era feito naquela época, a fim dos irmãos entender o que o nosso Senhor Jesus sofreu na cruz. Na parte 2 eu estava falando sobre a criação do homem. Quem era o homem? A raça humana, como ela foi criada. Na terceira, eu falei sobre a queda do ser humano. Já na quarta, eu falei sobre a consequência da queda do homem, a consequência da desobediência do homem. Agora, nessa oportunidade, na parte 5, eu estarei falando sobre a corrupção geral do ser humano. Ou seja, após a queda, a iniquidade do ser humano foi só aumentando, ao ponto de cheirar mal às narinas de Deus, ao ponto de Deus querer extirpar o homem da face da terra. Mas para mim poder falar sobre esse assunto, eu vou estar usando como referência lá no capítulo 6 de Gênesis, no seu versículos 5, 6, 7 e 8, para nós poder entender mais, amém? A palavra do Senhor vai dizer assim, ó: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra em que era continuamente mal, todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém? Então, aqui nesse capítulo 6 está narrando a que nível, a que ponto que chegou a iniquidade e a maldade do homem, o pecado do homem. Se a gente puxar mais para trás, no capítulo 4, a partir do capítulo 3, que começou as consequências, a separação do homem em Deus, já no capítulo 4 ocorre o primeiro homicídio do mundo. A primeira morte por homicídio do mundo. Já mais para frente, já vai narrar no capítulo 6 aqui, que a iniquidade do homem chegou a níveis terríveis, chegou no ápice, chegou no limite, ao ponto de cheirar mal às narinas de Deus. E por causa disso, Deus decide extirpar o homem da face da terra. Porém, apesar de ele estar aplicando a sua justiça, e apesar de ele declarar que se arrependeu de ter feito o homem, no seu versículo 8, aqui eu consigo ver um ponto da sua misericórdia. Isso só mostra o amor e a justiça de Deus. A justiça de Deus, ele está disposto a destruir o homem, a extirpar todo o homem da face da terra. Já no versículo 8, vai dizer que tem um servo chamado Noé que vê graça aos olhos de Deus. E só para frisar, esse versículo que fala que Deus se arrependeu, é importante deixar claro que não é um arrependeu-se igual o dos homens. Porque Deus, ele não se arrepende, porque a palavra do Senhor fala que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Mas aqui é uma linguagem figurativa que se chama antropatismo. Antropatismo. Ou seja, Deus atribuiu, né, para ele um sentimento que nós seres humanos temos, né? Que nós seres humanos somos falhos. Nós temos a capacidade de voltar atrás, de se arrepender de algo. Mas Deus não, Deus ele não tem esse sentimento. Mas para Deus mostrar sua indignação para com o homem, para tudo aquilo que o homem estava fazendo, Deus usou essa linguagem figurativa. Amém? Pois bem, dando continuidade,
Mais para frente, Deus anuncia um dilúvio para o seu servo Noé. E ele dá a seguinte ordem: pega a sua família, pega pega casais de animais, 2 de cada espécie, faça uma arca e coloque eles dentro, que no tempo determinado mandarei um dilúvio. E foi exatamente o que aconteceu. Deus manda esse dilúvio. Toda a terra fica encharcada com a sua água. Mas aí passa o tempo, as águas cessam, tudo volta ao normal. A Bíblia vai dizer que vai ter um pássaro que ele vai tentar repousar com um ramo de oliveira no seu bico. E ele, vendo que não se achou lugar para pousar, ele subiu novamente. Aqui muitos dizem que esse ramo de oliveira pode ser representado como o nosso Senhor Jesus, alguns estudiosos dizem. A partir disso, Deus declara para Noé que não ia tornar mais a destruir o homem, que não ia tornar mais a interferir na raça humana. E pois bem, foi isso que Deus fez. A partir daí, saiu sã e salva a família de Noé e os animais foram preservados. Meus irmãos, o que eu consegui entender aqui? Mais uma vez, de Gênesis, se a gente pegar de Gênesis e Apocalipse, a gente vai ver que Deus sempre aplica o seu amor, mas ele sempre aplica a sua justiça. Porque o amor e a justiça de Deus, ela sempre caminham junto. Então todas as vezes que Deus aplica uma sentença, logo em seguida, ele já mostra sua misericórdia. Isso só mostra como que o nosso Deus é maravilhoso. E nesse capítulo 6 não foi diferente. Esse capítulo 6 aqui, além de apontar para aquela época, a sua misericórdia, já apontaria lá para o futuro. Que viria um ser vindouro. Que viria um homem que viria restaurar o homem a Deus novamente. E alguns dos evangelhos faz uma alusão, ali vai mostrar Jesus fazendo uma alusão como os dias de Noé, a sua vinda, a sua segunda vinda. Aqui ele através desse capítulo 6, Jesus lá nos evangelhos, ele faz uma alusão que a volta dele seria como os dias de Noé. O povo casavam, bebia e se dava em casamento. Até que um dia Noé entrou para dentro da arca, colocou sua família, os animais, e aqueles que não deu ouvido sofreram amargamente as consequências. Então aqui a gente já consegue ver, meus irmãos, o amor e a justiça de Deus. E nos nossos dias não é diferente. Assim como aconteceu nos dias de Noé, está marcado para acontecer o maior evento da Terra. Não vai se ver um evento maior que esse, que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, a volta triunfal, a volta daquele que virá para levar para si a noiva dele, que é chamada igreja. Então que nós possamos estar preparados para essa volta, que nós possamos estar andando fielmente na sua presença. Apesar dos erros, apesar de muitas vezes os nossos tropeços, nós temos que correr para os braços de Jesus. O nosso Senhor Jesus é a nossa arca. O nosso Senhor Jesus é a nossa arca de Noé, porque nele nós estamos protegidos. Nele nós estamos protegidos dos dilúvios da vida. E quando ele voltar, e nós estivermos preparados, nós vamos subir para os ares com ele. E lá nós regozijaremos eternamente, pelo século dos séculos. Então que nós possamos estar em mente que apesar do sofrimento, apesar de tudo que nós estamos passando, apesar da zombaria muitas das vezes que nós passamos somente por tentar andar ou andar no Evangelho, somente por a gente renunciar ao nosso eu muitas das vezes, nós recebemos zombaria.
Mas não desanime, porque todo esse trabalho não é em vão. Chegará um dia em que o Senhor Jesus vai dizer assim: venha, benditos do meu Pai. Imagina só o Senhor Jesus nos chamando para os ares. Imagina só o encontro do noivo com a igreja. Vai ser tão lindo. E para aqueles que estiver de fora, para aqueles que não aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, sofrerá as consequências eternas. Sofrerá a segunda morte. Segunda morte é essa que está lá em Apocalipse. Eles serão lançados no fogo, no lago de fogo de enxofre. E lá terá ranger e planto eternamente. Então, você que me ouve aí, você não vai querer ficar de fora dessa graça maravilhosa que o nosso Senhor Jesus nos deu. O nosso Senhor Jesus, ele morreu naquela cruz para te dar salvação. O nosso Senhor Jesus morreu naquela cruz para te dar perdão. Então, se você está sentindo no coração de entregar a sua vida para esse ser maravilhoso, para esse ser que vai preencher o seu coração, faça isso. Procure uma igreja séria, procure uma igreja que está compromissada com a palavra do Senhor. Professe sua fé lá. Venha para o batismo, para você nascer de novo, seus pecados serem apagados. Não fique de fora. E para você que está na presença do Senhor, permaneça firme. Permaneça firme, porque haverá vitória para aqueles que são fiéis a Deus. Amém? A parte 6 eu estaria anunciando uma live. Espero que todos tenham sido edificados por essa palavra. Espero que todos possam ter entendido a mensagem. A minha mensagem está começando a ganhar forma. Amém? Deus abençoe a todos e obrigado por assistir. Amém?